Muito bem, eu falava sobre o Botafogo aqui no bloco anterior, né, que está com dificuldades. O Botafogo, depois que perdeu aquela garotada, Vitinho e não sei. O Botafogo ficou aí a ver navios e agora que começou a contratar, tem até jogador estrangeiro já jogando e tudo mais, mas de qualquer maneira, não sei se o Ricardo Gomes, que sempre foi prestigiado pela diretoria, acreditou na sua capacidade, mesmo com problema de ordem médica que ele teve, né? Mas, sei lá, está liderando o grupo dele. O Botafogo está vencendo. E vencer é importante, porque você, ao acumular pontos, você está sempre fadado a chegar a uma final, a uma semifinal, construindo uma campanha vitoriosa. Mas o grande detalhe é aquele que nós falamos. Não adianta a gente fundamentar o trabalho que vem sendo feito em campeonato regional e achar que a referência é disputar um campeonato regional ou estadual com sucesso, se quando chegar a uma competição de nível maior como o Campeonato Brasileiro, e você enfrentar problemas e correr sempre o risco de rebaixamento. Nós tivemos agora, em 2015, o pior índice de classificação dos clubes do Rio de Janeiro nos últimos 12 anos. Dentro de um brasileiro. Nunca nós atingimos a classificação que foi atingida em 2015. Isso. Apesar de que o Botafogo na segunda divisão naquela ocasião e hoje na primeira. Nós estamos falando de Vasco, Flamengo e Fluminense. Então, o Botafogo, ele está indo bem a nível de resultados no campeonato estadual, mas a nível de conceito de boa produtividade, não. Mas vai sentir quando chegar o Campeonato Brasileiro. Por isso que algumas reformas precisam ser feitas. Eu vou ser sincero, eu não vejo o Ricardo Gomes como um técnico incompetente. Conhecer, ele conhece, até pelo trabalho que ele já fez em outras equipes por onde passou, inclusive no Vasco. Na França também, né? Mas no momento não adianta você querer forçar a barra, porque tem períodos que ele nem consegue dirigir treinamento nos 2 períodos do dia. Ele tem que designar ao seu auxiliar a função de dirigir aquilo que ele determina, porque ele não tem condições de saúde. Exatamente. Bom, lembrando que o Friburgo, como eu só confirmando que o Friburguense venceu o Cabo Friense por 2-0. Agora, esse Almir que a gente falava aqui foi emprestado ao Flamengo, fez 3 jogos, me lembrou agora o Átila Leite aqui, que realmente não é nosso editor, que não deu certo no Flamengo, mas no Bangu ele já fez 5 gols no campeonato. Todo o ataque do Bangu, toda jogada passa rigorosamente por ele. É um bom jogador experiente. Então, no grupo A, o Vasco da Gama tem 12 pontos, Boa Vista 10, em terceiro, Bangu 9, quarto, o Fluminense com 7. Automaticamente seriam esses os classificados. Cabo Friense, Resende tem 4 pontos, Portuguesa e Macaé 3 pontos. A Portuguesa joga hoje com Volta Redonda às 19h30 lá na Cidade do Aço. Quarta rodada. Volta Redonda é favorito lá no seu estádio? Lá? E hoje a cidade está em festa, né? Feriado em Volta Redonda. É feriado lá? É feriado. Então. Por isso que a prefeitura solicitou que a partida, ao invés de ser disputada no domingo, porque pela tabela a partida estava marcada para o domingo. Para ontem, E em função da festa em Volta Redonda, a cidade completa mais um ano de vida, o jogo foi marcado para esta segunda-feira. Pois é, naturalmente que a prefeitura com certeza deve ter comprado alguns ingressos também. Certamente. Portões abertos, aquela coisa toda. Bom, muito bem. E no outro grupo, no grupo B, o Botafogo invicto com 12 pontos, Flamengo tem 7, América, né? Madureira e Volta Redonda 4, Volta Redonda com menos um jogo, se vencer hoje, se iguala ao Flamengo com 7 pontos, Friburguense meia dúzia, né? O Friburguense está em terceiro. E tecnicamente este grupo é o grupo que conseguiu menos ponto a nível de classificação. As equipes não pontuaram como as equipes do grupo A. Exato. Então, pois é, Botafogo 12 pontos, Flamengo 7, Friburguense 6, América
Madureira e Volta Redonda 4, Volta Redonda com menos um jogo, Bom Sucesso e Tigres 0. Né? Duas equipes que vão mal na competição. Exato. Aliás, o Bom Sucesso, sinceramente, não tem estrutura nenhuma. Eu estava conversando no ano passado com o Ricardo Barreto. O Ricardo até mencionava que tinha dificuldades de treinar no estádio Leônidas da Silva, na rua Teixeira de Castro, porque tinha parte do campo que não tinha nem grama. Porque o Ricardo, antes de dirigir o Sampaio Correia, que veio aqui enfrentar o Americano, ele passou pelo Bom Sucesso. Quando o Bom Sucesso conquistou o seu acesso, foi com ele. Com o Ricardo Barreto. Então ele falou, olha, tem alguns comerciantes, tem algumas figuras da região que procuram apoiar, mas é insuficiente para você manter uma linha de investimentos que seja capaz de fazer com que o Bom Sucesso volte a ter o êxito que já teve em outras décadas. A estrutura interna é ruim. Esses times, eles quando chegam à primeira divisão, eles já chegam com dívidas. Então a verba que recebe do patrocinador é para pagar a dívida anterior, não sobra nada para você investir. Aí passa a ser um mero participante apenas do campeonato. Volta para a primeira com tendência para ser rebaixado novamente. Pois é, segundo o departamento de árbitros da CBF, e vai ter uma reunião agora na FIFA, vai ser estudada ali a possibilidade de ter um árbitro extra, né, com vídeo, para tirar dúvidas, podendo até, em determinados casos, fazer com que o árbitro que tenha cometido um erro volte atrás na sua decisão. Será que vai dar certo isso? Mas já tem árbitro, independente dele ter um coadjuvante, já com uma câmera. Ontem, por exemplo, na partida do Flamengo contra o Vasco, o árbitro usava um telefone celular com imagem do jogo para ele se corrigir caso algum erro fosse cometido. Aquela história dos árbitros em cima da última linha do campo, que isso acabou, é bobagem, né? Não existe. Veja bem. Não funcionou, né? O trabalho de arbitragem é um trabalho de grupo. O árbitro, ele é a autoridade máxima. Ele atende ao seu auxiliar se ele quiser. Sim. E se ele tiver dúvida, ele até deixa para o auxiliar a responsabilidade de um erro cometido. Nós tivemos um jogo, se não me engano, foi do Vasco contra o Volta Redonda, que teve um profissional da arbitragem que foi afastado, porque o árbitro transferiu para o Bandeira a marcação decisão de um toque, né? E não houve o toque, o cara deu que houve o toque, e assim foi confirmada uma penalidade, e a federação puniu o rapaz. Eu vejo com muita bobagem essa história de você botar um árbitro de linha, se você tem um Bandeira. Muito bem, no terceiro bloco, terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre o futebol da casa, quer dizer, o futebol de campos, Americano, Goitacás, Campos aí, se preparando, né, para o campeonato estadual da Série B, falta menos de um mês para começar o campeonato. Segura aí, pai e bola.